Eu acho hoje, essa é uma grande deficiência, não só do PT, mas de vários partidos, inclusive na direita. Esses todos com novas legendas, União, Republicanos, Cidadania, tem coisa de tudo quanto é lado. Quem está mordendo esse pedaço, curiosamente, é esse novo partido que é o do MBL, esse Missão. Tem muito jovem sendo arrebanhado. Não é toda a população jovem, predominantemente masculina. Renan deve vir a essa mesa, voltar, que lá atrás a gente ficou na época que eles estavam, depois de 10 anos de movimento, eles resolveram fazer o tal livro amarelo, que é onde tem que é onde eles elencam as diretrizes do movimento. Depois de 10 anos, precisamos alinhar. Tudo bem, antes tarde do que nunca, né? E agora tem muitos jovens que estão sendo arrebanhados ali, né? E ele já é meio, você já vê um movimento mais forte. Eu não vejo esse movimento forte em outros partidos. Onde você vê que e você tem essa coisa legal de comunicar com o pessoal mais jovem. Onde você vê que essa deficiência pode ser um tiro no pé dos grandes partidos, os partidos históricos, e dá tempo de reverter para essas eleições? Olha, eu acho que dá tempo de reverter sim, porque no Brasil a convicção do voto, a decisão, se dá só às vésperas, normalmente, do pleito eleitoral. E também porque a memória política coletiva recente sempre supera a memória coletiva de longo prazo, aquela que necessita de mais elementos para ser compreendida, né? Em outras palavras, infelizmente, de fato, é, a memória coletiva, o Brasil tem pouca memória coletiva, né? Memória política, né? E também porque é a doutrina do choque. Um escândalo supera o outro, que daí já vem o outro, veio do INSS, de repente já veio do Banco Master, daí já veio de lá, daí já veio de cá, daí já veio o outro, daí já veio o outro. Quando vê, um fez com que o outro fosse esquecido. Então ainda dá tempo. E o partido à esquerda, de modo geral, mas em especial eu digo o Partido dos Trabalhadores, que é o maior representante da esquerda hoje, né? Tem uma dificuldade, cara, muito grande na renovação dos quadros, mano, e na transição geracional, porque o partido foi construído por pessoas lá na década de 80 que ainda fazem parte das direções nacionais, direções estaduais, ainda são a maioria dos parlamentares. E, cara, as pessoas, depois que entram nesses espaços, elas estão muito mais preocupadas em se manter no espaço, em primeiro lugar, e em segundo lugar, em qualquer outra finalidade. Assim como as instituições, elas despendem mais energia para se manter do que para executar alguma finalidade na qual ela é incumbida, tá ligado? Assim também são os parlamentares, em grande maioria. Eu tenho essa filosofia de vida comigo, tá ligado? Política. O dia que eu não estiver disposto a perder meu cargo em nome daquilo que eu acredito, eu já não mereço ter mais esse cargo, tá ligado? Uhum. Por isso que as pessoas falam, pô, Renato, por que você foi falar aí pô, mano, que você fuma maconha? Mas, cara, eu fumo, filho. Ah, mas você poderia só não falar ou mentir, porque daí, pô, as pessoas iam gostar mais, ia ganhar mais voto. Cara, mas daí eu vou ser hipócrita, cara. É assim mesmo que funciona o negócio? Pô, Renato, então por que você bateu de frente com o Traiano, cara? Seu caminho poderia ser só de somar votos e agora você vai perder votos, porque inevitavelmente vai ter prejuízo para você, um duelo, uma briga, um enfrentamento com uma pessoa tão grande. Cara, mas então eu vou ver o cara roubando, a galera tá roubando, eu não vou falar nada, e eu vou. Então, de forma tácita, eu vou. Não, mano. Eu vou bater de frente, eu vou estar na linha de frente, eu vou estar na rua, eu vou estar manifestando, eu vou estar sim entrando na igreja católica, na igreja dos pretos, igreja Nossa Senhora do Rosário dos pretos, falando que as vidas negras têm que ser valorizadas nesse país de tradição escravocrata, e que Moise Kabagambe, Durval Teófilo, Quintino Correia
têm que ser lembrados e a forma de lembrar deles é a luta para que isso não ocorra mais. Eu vou estar entrando num supermercado quando eu souber que os seguranças e funcionários do mercado Mufato assassinaram cruel e covardemente um jovem por causa de uma barra de chocolate de R$ 3,99 que supostamente ele tinha tentado furtar. E depois arrastaram o corpo do piá para a beira da estrada e abandonaram o piá lá. Então é claro que eu vou entrar no mercado. É claro que eu vou tentar promover um boicote aos caixas ali para que o mercado nos ouça e para que eles também percebam que nós estamos descontentes. Aqueles que dizem que eu deveria ter feito de outro jeito, pô, eu queria muito, mano, muito ter visto eles lá fazendo desse outro jeito. Porque daí talvez eu também faria desse outro jeito. Exato. Mas eles não estavam. Eles são os juízes do final do jogo, né, mano? Daí é muito fácil. Então, mano, eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de colocar o nosso mandato sempre à prova, em risco, sabendo que a gente não nasceu deputado e a gente não vai morrer deputado, que é uma condição provisória. É isso que garante a transição geracional. Quando essas grandes lideranças... Mas você também não tem plano B. Desapegarem um pouco. Depois que eu não for deputado, por exemplo? Tem, mano. Tem. Meu plano B é o que eu sempre fui aí, né? Eu estudei, faço meus corres, eu faço camiseta, já vendi camiseta na rua, me formei e sou mestre em Direito pela Federal. Sim, isso. Não gostaria de voltar dar aula, gostaria. Legal. Mas voltar a atuar na advocacia criminal, não, cara, chapei, é muito pesado. Minha vida toda foi muito envolvida com isso. Então, isso me deixou. Já estava no limite. Tenho vontade de estudar cinema, roteiro de cinema, para produzir obras aí. Então, eu tenho. Cara, a vida continua, né, mano? E sempre política. Não é porque eu sou deputado, o núcleo periférico, que é o meu coletivo político, é antes de eu ser vereador, antes de eu ter me candidatado pela primeira vez, e com certeza vai ser depois, se eventualmente eu não for candidato a nada. Porque a minha luta política não é para ganhar voto. Minha luta política é porque a minha treta com o sistema já é pessoal. O sistema tirou muito de mim, entendeu? Tirou vidas da minha família, tirou, tá ligado? Tirou muita coisa da gente, né, mano? Afastou seu pai, você... muita coisa. Então, a minha treta com o sistema é particular. Como que vai ser os pilares dessa... E por isso, os jovens enxergam e se identificam com isso. Sim, com certeza. Isso é uma linguagem forte com os jovens. Precisa renovar também a base jovem, né, dentro dos partidos. E os jovens hoje estão de saco cheio de tudo. Votam muito na direita porque a direita se apresenta como um antissistema, porque para esse jovem, que desde que nasceu quase é o PT que está no governo, sim. Então para ele o sistema é o PT. É isso mesmo. E o PT não conseguiu estabelecer diálogo, nem quis. Vamos falar bem a verdade. Nem quis. O governo Lula 1 e 2 tinha condições absolutas de promover uma inclusão não só pelo consumo, mas sim pela cidadania. Promovendo formas de aglutinação, de cooperação, de organização, de associação de bairros, de jovens, do próprio hip hop, que agora está fazendo, está iniciando, mas, mano, era lá atrás o momento ideal. Plantar semente, né? Para plantar semente, para estar colhendo agora, para a gente, diante do... Mas se não plantar agora... vai ter que plantar. Tá plantando. Agora é mais difícil. O solo tá mais árido, né, mano? Tá chegando na parte final aqui do programa, que eu sei que você tem vários compromissos, a gente também não quer esvaziar tudo e também sempre muito gostoso conversar contigo, cara. Como que você está apoiando nessa candidatura seus pilares? Estando como um deputado federal, o que seriam suas prioridades? Mano, minha prioridade hoje, estando como federal, é a segurança pública, porque eu acho que é um ponto muito abandonado pela própria esquerda. Quando adentra o tema, tenta pegar carona no populismo penal punitivista para cair nas graças do povo e achando que essa é a única política possível, então não encara com seriedade. Volto a repetir, no Brasil hoje ninguém encara com seriedade a questão da segurança pública. Nem a direita, que daí só quer promover letalidade policial, daí os policiais adoecem, os policiais acabam executando pessoas na rua, acabam se matando entre si e principalmente se suicidando. Hoje a causa número 1 de mortes da Polícia Militar no Brasil não é o tal do confronto que tantas mortes geram. A causa número 1 é o suicídio,
que se dá justamente pelos processos de treinamento e pelas condições de trabalho do policial e por essa pressão de que o policial tem que matar alguém. Como o próprio Derrite aqui falou, né? Sim. Que policial que é bom tem 5, 6, 10, 15, 20 mortes no seu currículo. Isso é uma loucura. Um policial bom deveria ter sido aquele que mais preservou vidas. Eu Exato. salvei 15, 10, 5, 100 vidas. Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Essa pessoa, sim, deveria ser premiada. Nós premiamos o oposto. Aquele que retira a vida. Inclusive, no Rio de Janeiro, aprovaram uma bonificação para o policial que mata uma pessoa. Né, mano? Então, é a lógica inversa. Quem fez isso? Cláudio Castro. Aí você pensa, pô, então Cláudio Castro ele é o bastião da moralidade, da justiça, da firmeza, é uma pessoa reta, direita. Não, é o mesmo sem vergonha que colocou bilhões no Banco Master para ganhar dinheiro e agora, nas vésperas aí de cair mais uns processos dele, aí ele abandonou o barco lá porque os casos de corrupção eram muito 30 grandes. anos de Rio de Janeiro lascado, né? Lascado. Então, é claro que essa pessoa não está nem aí para ninguém e nem para nada. Ele mesmo comete crime. A história do Brasil, já nos dizia o padre Antônio Vieira no sermão O Bom Ladrão, a história do nosso país são os ladrões ricos enforcando os ladrões de galinha. Essa é a história do nosso país. Então não é nenhuma novidade. Por isso que a gente tem que colocar o dedo na ferida e encarar a questão da segurança pública de fato. Legal. Porque ela tem crescido, o aumento vertiginoso da população carcerária, o número de facções, o poder dessas facções e a maior facção de todas, que é a própria, o Estado organizado a partir de seus agentes corruptos. No Poder Legislativo, no Executivo, no Judiciário e nos correlatos. Hoje, com o caso do Banco Master, a gente percebe cada vez mais isso. Então, tem que ter uma política de segurança pública que dê conta de tudo isso, da cobertura e do térreo, para que não fique só jogando toda a pressão só no povo, não é nem no térreo, daí é só em quem está embaixo da marquise dormindo. A gente sabe que é assim que funciona.